Oi, pessoal. Então, dando continuidade ao assunto de registradores, nós vimos que um registrador nada mais é do que um conjunto de flip-flops que compartilham os sinais de controle. Então, basicamente, esse conjunto ele opera como um único elemento, né, em que você pode controlar o momento em que há transições nos flip-flops, né, a partir do sinal de clock, assim como leitura, como gravação de dados, tá? De forma síncrona. E nós vimos a primeira célula de flip-flop de registrador, né? Que basicamente ele envolvia um flip-flop tipo D e um multiplexador que me permitia selecionar entre um dado que vinha do mundo exterior, né? Que era um dado para fora, uma entrada externa, e ou selecionar para manter o dado que já está armazenado no meu flip-flop. Então, o primeiro circuitozinho lá que a gente viu nada mais era do que um flip-flop tipo D. Aqui eu tinha um multiplexador, né? 2 para 1. Um desses sinais aqui do meu multiplexador era conectado no meu Q. E eu tinha uma chave lá que eu chamava de load, né? Que me permitia selecionar entre essa entrada externa, tá? Vamos colocar aqui IXT, tá? Ou o valor que já está armazenado no meu flip-flop tipo D, que vai fazer com que haja uma manutenção do dado ali que está armazenado. Eu disse, olha, esse aqui é uma célula interessante para se utilizar lá na fabricação de registradores, né? A partir dela, obviamente, eu posso construir registradores com as mais variadas quantidades de flip-flops. Então, com mais variado comprimento, vamos chamar assim de palavras, tá? Eu posso fazer um registrador de 4 bits, de 8, de 16, exatamente replicando esse tipo de célula, né? E conectando, obviamente, os sinais de controle, que nesse caso são quem? Ora, esse caso aqui eu tenho o meu sinal de clock e o meu sinal de load, certo? Muitas vezes eu coloco junto desses carinhas aqui, ó, também os sinais de preset e clear, também interligados entre todas as minhas células. Porque dessa forma, se eu quiser resetar os valores de todos os flip-flops pertencentes a um determinado registrador, eu posso basicamente utilizar o sinal de clear que está compartilhado entre todos eles, tá? Então, para ficar um pouco mais visível tudo isso, né, nós podemos observar essa figurinha, em que eu tenho aqui um registrador de 4 bits, tá? Organizado aí da forma que os sinais de controle, que são load, clock e reset, nesse caso, estão compartilhados entre todos os meus flip-flops. E aí eu entro numa questão que eu também comentei no vídeo passado, que são, ora, um registrador é um conjunto de flip-flops que vai armazenar uma palavra para mim, uma palavra de N bits. Eu posso fazer a carga dessa palavra, eu posso fazer a gravação dessa palavra de duas formas. Uma seria fazer a gravação em paralelo. Então, cada flip-flop vai receber o bit que ele tem que armazenar no mesmo tempo, né? E aí, no pulso de clock, esse bit aí ele é armazenado no flip-flop. Ou eu posso fazer isso serialmente, em que essa carga é feita um bit por vez, tá? Esse exemplo que eu estou colocando aqui, ó, como vocês já devem estar observando no texto acima, se trata de um registrador de 4 bits com carga paralela e sinal de carga com reset. Então, o meu sinal de carga é o load, né? E o processo para fazer a carga aqui seria o que, basicamente? Carrega os dados D3, D2, D1, D0. Isso aí pode acontecer ao longo do tempo, se quiser, né? No momento em que eu sei que os 4 dados estão presentes nas entradas, né? Eu posso selecionar minha chave de load, nesse caso aqui para 0, né? Tá? E depois dar um pulso de clock. No momento que você der o pulso de clock, esse dado aqui que está em D, né, D3, ele vai estar presente aqui por conta do load. No pulso de clock, ele vai ser copiado para o meu Q. Legal? Então, estou fazendo a carga realmente paralela desses dados. A outra forma que eu comentei agora é que eu poderia também estar trabalhando com a carga em série, né? Então, aqui nós temos tanto carga paralela como leitura paralela, né? Eu posso acessar todos os bits, tá? Mas se eu fosse trabalhar com a parte série, como é que isso ficaria? Ora, eu posso pensar em algo talvez um pouco mais simples. Olha só que interessante, né? Imagine que eu tenho aqui um registrador, tá? Vou colocar aqui 3 bits. É um registrador aqui 3 bits. Então eu vou ter 3 flip-flops tipo D.
cada um vai ser responsável por armazenar um bit, né? Um bit para mim. E aí, o que é que vai acontecer aqui? Para transformar isso, como vocês viram, um registrador, né? Eu tenho que o sinal de controle, que nesse caso, por enquanto, eu tenho apenas o meu sinal de clock, né? Ele é compartilhado. Então, todos os flip-flops, velho, tem que estar recebendo o mesmo sinal de controle. O pulso de clock opera diante de todos eles, tá? Se eu estou pensando na entrada serial de dados, o primeiro ponto que eu tenho que saber é aonde é essa entrada? Aqui nós temos pelo menos 3 locais onde eu poderia estar inserindo esses dados, tá? Nesse primeiro momento, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que aqui eu tenho a minha entrada serial de dados, nesse primeiro dele. Então, a cada pulso de clock, né, eu quero que um bit seja armazenado aqui e que esse bit seja possível de ser transmitido ao longo dessa cadeia de flip-flop, né, mesmo colocando a entrada apenas nesse ponto. A única forma de se fazer isso, obviamente, seria o quê? Ora, quando esse dado for lido por esse flip-flop, esse dado vai estar presente em quê? Se eu quero tornar possível que esse dado ele venha para esse outro flip-flop, eu tenho que conectar com o próximo dele. Então, aqui eu possibilito que um bit que eu coloco aqui, ó, dou um pulso de clock, ele vem para cá, no próximo pulso de clock ele viria para cá. Então, se eu quero que agora ele vá para o terceiro, eu vou fazer a mesma coisa. Tudo bem? Então, já vai ficar um pouco mais claro quando a gente observar, talvez, o diagrama temporal para quem não entendeu até agora. Tá? E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar esse cara aqui de Q2, esse cara de Q1 e esse aqui de Q0. Tá? Então, eu tenho D0, D1 e D2, respectivamente. Legal? E aí, vamos analisar o que acontece com esses flip-flops ao longo do tempo. E, obviamente, a melhor forma de fazer isso é utilizando o meu diagrama temporal. Então, eu vou aqui desenhar um diagrama temporal, tá? E observar o que acontece supondo, né, um sinal de clock, um determinado sinal de clock, um determinado sinal de ES, né? E verificar o que acontece com o meu Q2, com o meu Q1 e com o meu Q0. Deixa eu apagar aqui para deixar talvez um pouquinho mais reto, né? Acho que ficou um pouco melhor. Q0, Q1 e Q2. Legal. O pulso de clock a gente vai fazer ele de forma periódica, então, a cada 2 quadradinhos aqui a gente está fazendo a inversão do sinal, tá? E como vocês devem estar observando, esses flip-flops eles são elementos sensíveis à borda de subida do clock. Então, para cada momento como esse, eu tenho que estar avaliando, né, se houve ou não mudança nas minhas saídas, tá? Então, o sinal de ES eu também preciso definir, é um sinal externo. Isso aqui vai acontecer ao longo do tempo também, tá? Então, vamos supor que eu faça o seguinte com esse sinal de ES, né? Eu faça isso aqui e depois eu faço 0 e aqui volta aqui para 1. E vamos ver o que, é que vai acontecer, tá? Então, nota. Inicialmente, a gente vai ter que considerar um valor para esses 3 flip-flops, tá? Vamos supor aqui que os 3 flip-flops eles começarem em 0, tá? Eu poderia forçar esse valor, obviamente, se eu tivesse com sinal de clear, né? Mas para facilitar um pouco o meu diagrama temporal, para não ter mais um sinal de entrada como clear, eu vou supor que inicialmente esses caras têm 0. E aí eu preciso avaliar eles ao longo do tempo, ou seja, eu tenho que olhar o que é que acontece nesse instante aqui, que deve ter alguma mudança, pode ter alguma mudança. Nesse instante aqui eu posso ter alguma mudança neles, nesse instante aqui e finalmente nesse instante aqui. Tá? Então, se todos aqui estão começando em 0, né, até eu ter uma mudança de clock, todos continuam em 0. Não tem alteração. Na primeira subida de clock, eu tenho que observar, né? Ora, nessa subida de clock, esse primeiro flip-flop, o flip-flop 2, né,
ele está recebendo ES. Tá certo? O flip-flop 1, ele está recebendo o valor de Q2. E o flip-flop 0 está recebendo o valor de Q1. Né? Então, o Q2 ele vai receber o valor de ES. Se ES vale 1, esse cara vem para 1 e vai continuar assim até o próximo pulso de clock. Aí vem, quem é que Q1 recebe? Ele recebe o valor que estava em Q2. Né? Novamente, se vocês lembrarem que isso aqui eu falei na aula, né, de sexta-feira, né, da aula passada, o momento síncrono, que essa transição não acontece de forma instantânea, isso demora um pouco. Tá? Vocês vão observar que o valor de Q2 nesse instante de subida de clock, ele é 0. Tá? Então, o meu Q1 ele recebe o valor de 0, que era o valor que estava presente lá em Q2 no momento da subida de clock. E Q0 recebe o valor que estava em Q1, né? Que aqui ó, é 0. Aqui não tem dúvida, né? Aqui não tem dúvida. Chega no segundo momento, aí você tem Q2 recebe o valor de ES. ES vale 1. Então ele recebe 1, já estava em 1, continua. Até a próxima subida de clock. Nesse momento aqui, Q1 recebe o valor que estava em Q2, nesse instante. Né? Aqui, obviamente, vai ser 1. Não tem dúvida também, ele continua em 1 até o próximo pulso de clock. E aqui, novamente, olha, o que é que vai acontecer? O Q0, né? Nesse instante aqui, ó, ele está lendo quem? O valor de Q1. Está ligado em D0. E Q1 aqui, ele demora um pouquinho para chegar em 1. Né? Então, nesse instante do pulso de clock, Q1 vale 0. Então, meu Q0 assume esse valor de 0 e continua até aqui. Legal? Próximo pulso de clock, o meu Q2 ele recebe o valor de ES, que é 0. Então, o Q2 é muito mais tranquilo para a gente calcular. Né? O meu Q1 ele recebe o valor que estava em Q2. Se vocês observarem, Q2 ele demora um pouquinho para cair. Ó. Então, nesse instante aqui do pulso de clock, o meu Q2 ainda vale 1. Então, ele recebe 1. Tá? E o meu Q0 ele recebe o valor que estava em Q1, que é 1. E, finalmente, nesse último instante, o meu Q2 ele está recebendo esse valor aqui de 1, que é o valor que está em ES. O Q1 recebe o valor que estava em Q2, que vai ser 0. Né? Lembre novamente o tempo que demora aqui para subir. E o meu Q0 ele recebe o valor que estava em Q1, que é 1. Ele também demora um pouquinho aí para subir. Tá? Aí veja, o que é que está acontecendo com esse flip-flop, né? Ora, eu coloquei uma sequência de bits aqui para o meu sistema armazenar, tá? Que sequência é essa? 1, 1, 0, 1. Vocês observarem, é isso que está acontecendo. Como é que eu olhei essa sequência de bits? Qual o valor que ES assumiu no momento da subida de clock? Essa é a sequência de bits que eu estou passando para ele. Tá certo? E aí, se vocês notarem direitinho, ó, o que está acontecendo aqui é o valor está sendo deslocado. Deslocado. Então, todos estão com 0. Então, esse primeiro 1, né, tá aqui, ó, que depois eu para cá, que depois eu para cá. Não é verdade? Por quê? Q2 lê o valor de ES nesse instante. Esse é o valor aqui que eu li para ter essa transição. Depois, Q1 lê o valor que estava em Q2. Ó. Então, esse bit 1 ele passou para cá. E depois, Q0, né, lê o valor de Q1. Aqui, ó, esse cara assume o valor que estava em Q1. Então, deslocou novamente. Tá certo? Então, notem, olha que interessante, né? Eu coloquei aqui a sequência de bits 1, 1, 0. E se vocês observarem, um pulso de clock, eu guardo um valor aqui. O próximo pulso de clock, esse valor vem para cá. No próximo pulso de clock, ele vem para cá. Então, com 3 pulsos de clock, eu preenchi o meu registrador com um dado. Tá? Então, com 3 pulsos de clock, eu passei esses 3 dados aqui para ele. 1, 1, 0. São os 3 bits aqui que estavam em ES, né?
E que valor foi que assumiu o meu registrador depois dos 3 pulsos de clock? Olha só, 0, 1 e 1. Estão observando? Isso quer dizer o que exatamente? Né? Ora, o primeiro bit que eu coloco na entrada serial, ele vai ser o bit que vai ficar armazenado no último flip-flop. Né? Porque eu tenho que dar vários pulsos de clock para que esse bit chegue aqui. Tá certo? Então, quando eu coloquei aqui, o primeiro bit foi 1, esse bit vai ficar aqui, ó. É esse bitzinho aqui de baixo, tá? O meu segundo bit que eu coloquei, ó, no segundo instante de tempo, foi 1 também. É o bit que foi armazenado em Q1, que está aqui, ó. E o último bit que eu coloquei, que foi o meu 0, esse zerozinho aqui, ó, ele ficou armazenado no meu Q2. Então, depois de 3 pulsos de clock, qual foi o dado que eu salvei? 0, 1, 1. Então, eu coloquei o dado espelhado. Estou notando, eu coloquei o dado espelhado para carregar e sair. Tá certo? Então, eu espero que tenha ficado claro, tá? Eu não vou estender tanto para esse vídeo não ficar longo demais, mas a gente vai fazer mais exemplos em cima desse circuito.